Eu acho que é o pessoal que vai vir mesmo, acho que é por enquanto. Aí, conforme for entrando o pessoal, a gente vai aprovando a entrada. Desculpa o atraso, Não, Wagner. tranquilo. O, a Carla não vai poder participar hoje, né? Que teve um compromisso justamente hoje, ela não conseguiu. E aí eu vou tocar as aulas aqui de hoje, tá bom? Mas vai ficar bem, é um conteúdo bem legal e muito importante aí pra gente, tá? Então eu vou fazer a oração inicial aqui. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo, que possamos ter uma hora, uma aula abençoada, cheia de luz, que possamos aqui, da forma online, nos conectarmos e vibrarmos para que os mentores nos inspirem essas maravilhas da educação espiritual que podemos nos agregar como espíritos, que possamos ter uma aula tranquila, abençoada, cheia de alegria, de boa vontade, e que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Então vamos falar sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma daquelas leis que nós estamos seguindo aqui nas aulas. Lei do progresso, lei do amor, lei de todas aquelas leis que eu não sei quantas que acho que é 13 ou a 14, que é tirada justamente do livro dos Espíritos lá do Kardec. E aí a gente transfigurou somente aqui para um PowerPoint de uma forma mais didática, mais ilustrada do que esses conceitos podem trazer para nos agregar, tá? E aí, e um professor aqui falando o que ele aprendeu, entendeu sobre essas observações. Da mesma forma, né, nem por isso quer dizer que vocês não possam também estar aí, se manifestar, trazer através das reflexões de vocês aqui para agregar no conteúdo e a gente, né, discutir, bater um papo aqui sobre esse conteúdo, tá? E a lei do trabalho, o trabalho também faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza querer evoluir, querer progredir, e principalmente aqui no mundo físico ele está sempre envolvido, né? Tanto que, né, nascemos numa sociedade capitalista. O capitalismo existe há 300, sei lá, 300 anos, 200 e pouco, sei lá. Mas não é por causa dele que tem trabalho. Antes dele tinha trabalho e tinha até trabalho escravo também, né? Então o trabalho está sempre presente na humanidade porque é através dele que a humanidade evoluiu tecnologicamente, né? Intelectualmente, pôde trazer confortos e resultados assim que podemos usufruir no nosso dia a dia hoje, né? Até antes era cavalo, hoje a gente tem carro, né? Tantas outras benefícios que graças à lei do trabalho. E trazendo para o conceito espiritual reencarnatório, podemos entender que esse computador aqui que a gente está usando, que essa mesa, essa cadeira confortável que a gente está sentando, pode ser que seja nós mesmos que, que construímos, pode ser não é, né? Fizemos parte, porque o computador, né? Vamos tirar o exemplo aqui do computador, né? Ele não foi construído por uma pessoa, foi lá e fez um computadorzinho, um i7 da Intel e tá lá. Não, foi muitas pessoas, né? Que muitos anos, até chegar ao computador que a gente conhece hoje. E, e por que não? Uma dessas pessoas lá que participou do desenvolvimento não foi uma encarnação nossa do passado. Então, tudo aqui tem algum envolvimento nosso, sim, nessa evolução humana. Então, pode ser que o que a gente está trabalhando agora, daqui a uns 200, 300 anos, a gente vai reencarnar e vai
usufruir desse benefício, desse trabalho que a gente vai ter, se a gente for pensar nesse sentido reencarnatório, para você ver como que ele fica muito mais amplo. Porque às vezes eu já fiquei revoltado com, né, por exemplo, meu pai lá, trabalhou a vida inteira, se aposentou e morreu. Aí eu falei, nossa, meu pai trabalhou a vida inteira, só trabalhou, não curtiu nada. Foi lá, terminou de trabalhar, aposentou e morreu. Não pôde aproveitar nada. E aí, se a gente pensar nessa forma espiritual, ele vai voltar numa outra encarnação e ele vai aproveitar o que ele construiu nessa encarnação. Então não fica limitado a uma vida só, né? A gente tem muitas vidas, a uma vida a gente pode trabalhar mais, outra menos, depende muito, pode estar colhendo mais, outra a gente está plantando mais, então tudo isso faz parte. Mas a gente está falando só do trabalho material, vamos falar de outros trabalhos também. Aí aqui, a necessidade do trabalho. Todo o universo trabalha e com o homem não seria diferente. O livro da Gênesis demonstra todos os ciclos pela qual a Terra e o homem passaram e provam que pelo trabalho todos vêm para dar continuidade ao trabalho de Deus. Quando pensamos na palavra trabalho, logo remetemos nosso pensamento às ocupações materiais que desenvolvemos. Contudo, o trabalho vai muito além dessa visão simples, né? Então, a gente fala trabalho, realmente a gente se associa já a isso. Trabalho, tem que ir lá acordar cedo, fazer o nosso ganha-pão e depois chega o final de semana e tal. A gente sempre associa a esse trabalho, mas essa lei do trabalho ela está muito mais ampla referente a esse trabalho material que a gente enxerga por enquanto, né? Isso demonstra que para ser hominal, não somente as atividades materiais que desenvolvem a inteligência do homem, mas também os trabalhos que desenvolvem a moral. Os sentimentos daquele espírito em evolução são trabalhos que devem ser realizados ativamente pelo homem. Quando o homem se entrega à ociosidade, a expiação prevalece para que ele seja letrado para a sua melhoria. Então, pensando nesse trabalho, também como podemos chamar de vontade, vontade de melhorar. Trabalho nada mais é do que disposição, do que vontade, né? Se você não tem vontade de trabalhar, se você não quer, se você quer ficar ocioso, você fica. Né, ao contrário do trabalho. E a gente pensa também de uma forma espiritual e moral. Às vezes você tem um defeito, você é uma pessoa mentirosa, adora ficar contando mentira, mas já te avisaram. Falaram, ó, você é mentiroso, isso não é legal, dá uma melhorada nisso. Mas aí você não tem o trabalho de querer mudar isso. Você não tem a vontade de querer mudar esse seu problema, né? Esse seu defeito. E aí a gente entra pela acomodação, pela ociosidade, né? E às vezes a gente fica acomodado, que aqui diz, né? Entrega essa expiação que prevalece, que é você não querer melhorar, você se estacionar no progresso que você está. Você não está aberto para a melhora, você não está querendo. E isso é trabalhado, né? Se você quer melhorar, você precisa trabalhar para chegar onde você quer, né? Você não consegue tirar um defeito seu, você não consegue ser uma pessoa melhor sem se esforçar. Então exige trabalho, exige vontade. Então é nesse sentido também que a gente tem que refletir, não é só esse trabalho aí físico, né, de carregar caixa, é um trabalho também mental, né, do nosso psique, da nossa moral, para a gente ter essa disposição de ressignificar muitas coisas que a gente se acomodou e agora a gente tem que despertar essa vontade de mudar isso que a gente ficou acomodado. Aí a gente vai ter realmente esse progresso esse, com o trabalho. Por isso é a lei do trabalho, ela faz a gente progredir também moralmente e intelectualmente. Todo trabalho é útil. Toda profissão dedicada à melhoria da sociedade, ao progresso e ao funcionamento dentro da economia do planeta é necessária. Aliás, em um planeta de provas e expiações, temos de ter atividades diversas que deem oportunidades a todos em suas provas para aprimoramento pessoal. Isso sem contar as diversas atividades direcionadas ao bem do vosso semelhante, que nos auxilia a desenvolver as várias virtudes e depurar nossos sentimentos. Então, uma profissão que a gente toma, né? Vamos lá, no planejamento encarnatório, eles não falam para a gente
Vai melhorar só a sua irmã, a sua família, o seu pai, sua tia. Você vai, né, quando a gente fala daqueles planejamento encarnatório, eles também pensam também na nossa profissão, na nossa atividade econômica, social. E aí onde a gente se sente útil para a sociedade, tudo isso é planejado. Se você vai ser um artista, se você vai ser uma professora, se você vai ser um pintor, um eletricista, tudo isso lá no planejamento reencarnatório é planejado. É falado, ó, você vai ter uma aptidão, né? A gente vai despertar uma aptidão sua nata para tal funções. E essas funções não é só na questão de rentabilidade, não é só financeira, é numa questão de contribuição social, né? Porque querendo ou não, todo o nosso serviço ele é útil para a sociedade. Se alguém paga, né, financeiramente para o nosso serviço, é porque a gente está sendo útil para aquela empresa, para aquele ambiente que a gente está contribuindo ali de uma forma, né, direta, física, né, material, com o nosso serviço, com o nosso conhecimento, e com a nossa energia, com o nosso trabalho. Então, a gente está ali contribuindo e está recebendo por isso. E não é só material que a gente contribui, né? Vai lá, vamos pegar uma professora. Uma professora, ela não faz uma atividade só, ela não só vai lá dar aula, ganha dinheiro e vai embora, né? A gente percebe que isso é muito mais profundo, se a gente for pensar pelo lado espiritual. Essa professora, ela está tendo uma prova de paciência com aqueles alunos. Às vezes tem uns alunos bem atentados lá e ela precisa exercitar a paciência. Então, no planejamento carnatário, falou, ó, você vai ter que ser professor porque você vai ter que saber lidar com crianças, ter paciência com isso, e você vai ter essa aptidão nessa função e ali você vai aprender a ter paciência. Ali, mais do que isso, você vai também ter um envolvimento social. Você vai ser se você for conforme o planejado, você vai ser tão boa professora que você vai plantar tantas sementes boas na sociedade que essas crianças, né, vão se desenvolver, vão virar um profissional lá de não sei o que lá, que vai ajudar a sociedade mais de outras coisas. Então você vai ser um fator muito importante para que aquela criança seja alguém que a própria a espiritualidade está planejando para o outro lado ali também. Então, para você for parar para pensar, tudo isso existe uma logística de planejamento na espiritualidade de todas as nossas aptidões e todo mundo vai servir para a sociedade em vários aspectos, né? A tecnologia que nós acessa aqui hoje foi planejado pela espiritualidade. Vai vir a internet, vai vir um computador, vai vir um carro, vai vir a energia solar, vai vir o tudo isso já é programado no plano espiritual. Ele vai colocando encarnações de gênios voltados, vai fomentando esses conhecimentos aqui, injetando essas pessoas, esses espíritos, com esse conhecimento, com essa missão, né? Porque a espiritualidade não trabalha com um plano A só, né? Ela tem o B, C, D e F. Se jogou lá o Thomas Edison, mas antes ela poderia ter jogado vários outros gênios para poder ter inventado a eletricidade, não é? Então, aquilo ali foi a espiritualidade que mandou, ó, vamos mandar um gênio ali para poder fazer a eletricidade, né? Porque a humanidade já está pronta para receber essa tecnologia. Ou seja, tudo isso já é planejado com o plano A, B, C, D e E do, do que a humanidade pode receber dessa parte de evolução tecnológica, né? A oportunidade de trabalho está em todos os lugares e momentos, mesmo para aqueles homens que estão impossibilitados de trabalhar por qualquer impedimento. Deus oferece condições de que ele seja útil de alguma maneira, mesmo que através de uma prece direcionada àqueles que lhe auxiliam e participam de sua caminhada. Então, o trabalho ele é para todos. Todo, como a gente está falando, não é só físico. O trabalho não é só carregar caixa. Ou tem a tia minha que acha muito esquisito eu estar sentado no computador e estar trabalhando. Ela acha que o trabalho tem que ser carregar caixa, alguma coisa física. Porque ela não entende que aquilo ali é um trabalho, né, mental, é um desgaste físico ali mental. E assim também é uma doação que eu faço,
para aquele trabalho ser concluído aqui no computador, vamos dizer assim. E a prece também é tempo, é direção de pensamento. Quando a gente está orando, né, é um trabalho também, né? Orando para uma pessoa desencarnada, fazendo vibrações. Quando a gente que for voltar a falar de querer resolver aquele problema da mentira, estou tentando resolver esse problema de que eu sou muito mentiroso. Eu estou trabalhando isso na minha mente, então isso também é trabalho. Mesmo que a pessoa esteja sentada, deitada, impossibilitada de se mover, ela está trabalhando. Aí a gente fala também daquelas pessoas que não tem possibilidade de andar, só pisca o olho, né? E aí ela está trabalhando o lado espiritual dela também. Então, lei do trabalho, lei do progresso, elas estão bem parecidas ali, bem parelhas. Então, ela nada mais é do que essa vontade de querer ter essa modificação, seja ela física, seja ela mental, material, espiritual, intelectual. Então, ela é uma constância que a gente precisa ter essa chama para essas modificações acontecerem dentro de nós, né? De dentro para fora. Aí o limite do trabalho e do repouso. Aí o que a espiritualidade fala dessa questão do excesso de trabalho, né? Então, sempre existe o equilíbrio, né? Então, tem pessoas muito ociosas, que não ociosas num sentido, seja que nem eu disse. Ociosa não é só de trabalho, tipo uma pessoa que fica deitada na calçada o dia inteiro, sentada lá, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. A mesma coisa é da pessoa que não quer se modificar, não quer evoluir, não quer melhorar, não quer, se acomoda às suas tendências. Isso também é uma pessoa acomodada. Aí o ao contrário também não é saudável. Pessoa que trabalha demais, que não dá atenção para os filhos, para a família, que só fica 24 horas ali trabalhando sábado, domingo, o tempo todo, não tem um equilíbrio. E aí também entra aquela pessoa fanática, que só fica em oração, só fica rezando, fazendo vibração para as pessoas, 24 horas pensando em espiritismo, pensando nessas coisas. Não, existe um equilíbrio. Então aí, ou aqui está falando sobre para a gente trazer para o meio isso, não ficar nem de um extremo nem do outro. A gente tem que ter essa inteligência de trazer as coisas para esse equilíbrio. Na sociedade em que vivemos, não podemos esquecer que nos é dado o limite para o trabalho material, e este repouso é necessário ao descanso de nosso corpo físico e da mente. O limite do trabalho é o limite das forças. Deus não coloca os fardos pesados, né, em ombros que não possam aguentar. Muitos homens e mulheres em nossa sociedade não respeitam esse limite na chamada corrida do ouro, que traz para si inúmeras doenças e desequilíbrios. Então, existe um problema estrutural, social, cultural da nossa sociedade, de que quando nós nascemos, já nascemos para competir, já nascemos para correr atrás desse ouro, né? Colocar tem até estudos falando sobre os tipos de pessoas que dormem, né? Tem pessoas que dormem mais cedo, outras mais tarde, outras acordam mais cedo, outras acordam mais tarde. Mas para o sistema que nós vivemos não interessa. Não interessa o que é mais natural ou melhor para você, para sua saúde. O que interessa é que você tem horário para chegar e para sair e não tem horário para sair. É, eu digo isso no sistema, né, que a sociedade nos impõe, nos exige para poder fazer esse trabalho. Tem pessoas que têm que cumprir esses horários, tem pessoas que têm essa autonomia de escolher o horário. Vamos pensar lá no Uber, né? O Uber ele tem essa autonomia dele ter essa flexibilidade de escolher o horário que ele vai trabalhar. E aí ele fica né, se prejudicando no sentido de que fica 16 horas trabalhando, 18 horas trabalhando seguidas, não folga nem um dia, né? Isso não vai fazer, vai acarretar mal para ele psicologicamente, fisicamente, e, e não é nem corrida do ouro, né? Porque ninguém vai ficar rico, às vezes nem fica rico, né? É simplesmente uma neurose ali, para poder ficar trabalhando e tentando correr atrás desse gelo, secando esse gelo aí, né? E aí tem a questão também da ganância, né? A afobação para
para a pessoa ter, né, um faturamento, muito dinheiro, eu vou ficar rico, eu preciso, né? Aí também é o desequilíbrio. Aí você esquece das outras coisas da vida, né? Mais simples da vida, mais valiosas da vida. Até mesmo a parte espiritual, né? Que às vezes a gente deixa de lado justamente por conta do trabalho. Enfim, nós sabemos, né, que essa corrida do ouro é nesse sentido e que a gente merece ter um momento de descanso, um momento de reflexão, um momento de lazer, porque afinal nós estamos encarnados, nosso corpo tem um limite, ele precisa, né? Quantos estudos aí, né? Não é óbvio que o ser humano não aguenta ficar muitas horas seguidas trabalhando, ele precisa ficar um pouco ocioso, um pouco deitado, né? Ele precisa, vai lá, jogar um videogame, que seja, assistir um filme, passear no parque, é natural, isso é óbvio. Mas infelizmente nem todo mundo faz isso e aí acaba sobrecarregando fisicamente, fica se prejudicando, né? Espiritualmente. Então é uma coisa óbvia, mas infelizmente a sociedade e muitas pessoas não estão preparadas, não estão cumprindo com essa natureza do repouso necessário, né? Há muito que detém condições de fornecer ao semelhante ou à comunidade onde vive oportunidades de progresso e melhoria. Contudo, delas abusam, impondo aqueles que deveriam auxiliar em seu progresso intelecto moral, impondo o excesso de trabalho. E aí é no outro sentido agora, né? Falando das pessoas que, vamos lá, os donos, os chefes, que ele então, se uma pessoa é gananciosa, se uma pessoa vive do excesso respira trabalho, e aí ela coloca isso, ela deposita toda essa carga, aproveitando do seu poder, né? Porque a gente traz raízes de outras encarnações da escravidão, né? Imagina um rapaz que era capataz lá, que pegava escravos em outras encarnações, ele vem como um empresário, chefe, né? Imagina onde essa pessoa cresceu numa família que vem dessa tradição cultural de escravizar as pessoas. A única diferença é que agora escravização é crime e que mais a mente das pessoas pode não ser, não pode ter mudado, mudou a lei, mas tem muitas pessoas que não mudou a mente no sentido de escravidão, né? Elas ainda impõem a escravidão, mesmo que seja dentro da lei, ou ela maqueia aquilo ali para poder parecer que é um serviço digno, mas elas abusam, né? E arrancam o sangue daquela pessoa ali para ela, porque ele vê ela como um serviçal, como escravo. Pode ser dentro das leis lá, tudo, mas sabe, a gente sabe quando, vamos lá, um chefe que tem uma boa índole, ele sabe reconhecer o esforço, ele sabe dar a folga merecida, tudo. E infelizmente tem muitos que não enxergam isso e enxergam você como um escravo moderno, vamos dizer assim, né? Um serviçal que precisa cumprir esse, esse quase fetiche, né? De escravizar as pessoas, de abusar das pessoas que infelizmente ainda existe, né? Gente, eu estou falando bastante, vocês podem complementar aí também pelas experiências aí de vocês, tá? E aí, voltando lá, né? Já vivenciamos épocas em que o homem escravizava outro homem, apesar da sociedade estar mais atenta com relação às leis de proteção de direitos humanos, né? É um avanço, gente, porque um pouco mais de 100 anos atrás não tinha escravidão, era natureza, natural para o homem, né? Hoje ainda encontramos aqueles que, sob diversas formas, escravizam seu semelhante, impondo-lhe condições abusivas de trabalho material, transgredindo as leis divinas e sendo responsável por colher frutos amargos dos maus usos do livre-arbítrio. O mais forte trabalhando para o mais fraco. É assim que a nossa vida da relação com o semelhante acontece e não paramos para perceber. Então, por que que Deus, né? Eu sempre perguntava, por que coloca uma pessoa tão ruim, né? Vamos dizer assim, uma pessoa é,
que tem essa tendência ao abuso do poder, coloca ela no poder e a outra pessoa ali no fraco, né? E aí, quando a gente pensa nas reencarnações, a gente vê justiça nisso, né? Porque, querendo ou não, é oportunidade para ele fazer diferente. E a gente sabe que a lei da ação e reação sempre vai, né? Sempre é válida. Então, é uma lei. Então, ele não soube aproveitar a oportunidade de estar ali no poder e não acabar, né, com essas más intenções, de não trabalhar essa tendência a escravizar as pessoas. E aí a gente pensa também, né? Eu sei que é um pouco frio, um pouco supérfluo pensar assim, mas às vezes uma pessoa que é escrava hoje poderia ser a pessoa que escravizava antes, né? E aí, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que escravizava, aí ela hoje enxerga todos os prejuízos que ela cometeu por todas aquelas pessoas que ela fez o mal, que escravizou e tudo. E ela fica com remorso, com amargura, um arrependimento imenso. Chega lá no plano espiritual, não consegue arrancar isso. Aí ele pede assim: por favor, me deixa nascer num lugar onde eu possa ser escravizado para eu sentir na pele o mal que eu fiz para aquelas pessoas. Aí ele vem e é escravizado e tem que passar por essa prova. Então, né, é um ciclo, né, que vai de correções e de aprendizado, que faz as pessoas sentirem na pele, né, precisa passar por essas experiências para poder o ser humano ver o outro como irmão, não como, né? Não existe essa do mais forte. Quando a pessoa é mais forte, vamos lá, socialmente falando, ela saber usar essa liderança a favor da humanidade, do progresso da humanidade, respeitando, né, os limites físicos, mentais, olhando o outro como a própria palavra, né, um colaborador, alguém que contribui, né, com o negócio dele, com a sociedade, né? Porque a gente sabe que nada se constrói sozinho, então precisa sempre da ajuda de todo mundo para que tudo aconteça nessa sociedade. Então, sem pessoas fracas é o que faz essas muitas coisas, né? O forte ali, que é o empresário, ele só direciona, mas quem faz aquilo ali tudo progredir não é lá o pessoal lá do chão de fábrica, não é eles lá que faz tudo acontecer, justamente. Então, são todos seres humanos, seja o que está na direção, o que está lá no chão de fábrica, são todos trabalhadores, cada um na sua hierarquia, aqui, conforme as nossas regras aqui sociais, mas nós temos que saber respeitar, né, todos, em todos os âmbitos. São os pais cuidando dos filhos pequenos, são os filhos que devem cuidar dos pais já idosos, são os mais bens aquinhoados pelos bens materiais que podem e devem proporcionar aos menos abastados condições de trabalho, onde pode desenvolver suas diversas potencialidades. São os homens dispostos de boa vontade, respeito e amor ao próximo que auxiliam de diversas formas seu semelhante caído sob o peso das dificuldades. Então, a missão de um empreendedor, de um líder, né, social, de uma pessoa de muito poder na sociedade, é justamente saber colocar essa pessoa, né, não é construir grandes pontes, fazer grandes obras aqui para a humanidade, né? Ou seja, precisa dessas pessoas desenvolver essa potencialidade para ela poder entregar isso. E às vezes essa potencialidade ela é retirada, né? Ela é abafada pela sociedade, não oferecendo oportunidade, né? Quantas pessoas com muito poder, vamos lá pegar alguns bilionários aí, que ficam com toda essa renda, todo esse montante de dinheiro, e tem tanta gente com pouco. Às vezes ali tem um gênio que veio encarnado para ser um gênio, que nasceu num lugar menos favorecido, e ele não consegue ser o gênio, porque a sociedade não deu nenhuma oportunidade para ele. Porque tem um bilionário lá que está com toda a renda, sendo que era para distribuir, né, para poder chegar a esse gênio, e a coisa não acontece porque esse cara está segurando, empacando a sociedade, né? Então, esse jovem gênio que está ali sem essa oportunidade foi por causa de um problema de alguém ali muito poderoso que não deu essa oportunidade para ele. Aí a gente vai falar de política também, de um monte de coisa, mas faz todo sentido isso, né? Quando é muito triste
né? Eu tento tirar até pela minha própria profissão, né? É uma profissão que eu quero fazer o quê? Eu quero mexer com vídeo, com 3D, com animação, e eu preciso de um computador muito bom. Eu preciso de computador, de equipamentos caros. Por que é caro? Porque é difícil. E aí eu lembro que, principalmente no começo, eu tinha dificuldade de aprender, de usar o meu conhecimento. Às vezes o meu conhecimento estava mais à frente do que o meu próprio equipamento, porque eu era limitado, não tinha dinheiro para comprar um equipamento bom, porque esses equipamentos são o quê? São importados, né? Aí você vê, poxa, o menino quer aprender, quer voar, mas ele não consegue comprar, porque a sociedade não deu essa oportunidade, essa chance para ele. E aí ele corta as asinhas dessa criança que quer se desenvolver, né? E aí é muito triste, né? E por isso que é, eu até brinco com o pessoal aqui da minha área, quando eu chegar lá numa colônia espiritual, vai ter o melhor computador do mundo, o que eu quiser lá vai ter. E eu vou poder usar todo o meu potencial. Aqui, infelizmente, não pode, porque, né, a sociedade realmente corta as asinhas das pessoas para se desenvolver, né? O mesmo não se dá, contudo, com o trabalho moral, aquele onde o homem desenvolve suas virtudes no contato com o seu semelhante em todos os instantes da sua existência. Para esta atividade não existe limite, pois a cada instante de nossas vidas podemos aproveitar para sermos um homem de bem, como ensina Jesus. Qualquer ocupação ou trabalho deve ser desconsiderado se este não houver uma evolução moral ou intelectual. É claro, né? Porque se você faz um trabalho desonesto, que você está roubando, né? Você pode estar lá ganhando um dinheiro com um trabalho desonesto, mas não, pode estar lá fazendo alguma coisa, mas é desonesto, ele não tem nenhuma evolução moral, nenhuma evolução intelectual, né? Ah, aí a gente vai falar de políticos. Às vezes tem políticos, muitos políticos, né, que ele está lá para poder servir a sociedade e aí ele utiliza da malandragem, do recurso, do poder que ele tem para poder se beneficiar próprio. Ele não tem nenhuma evolução moral e nem intelectual. Ele, né, não é só porque ele é esperto que ele evoluiu, né? Isso não é evolução, você aprender a passar as pernas nas pessoas, né? Ah, eu sou mais esperto que ele, eu tô... Não, isso aí não é evolução, isso aí é retrocesso, né? Isso é... Você estacionou numa zona que você não tem essa empatia ou esse amor ao próximo, né? A lei da fraternidade deve ser respeitada, né? Em relação ao nosso semelhante. Então, logo, isso não é uma evolução, né? Não é um progresso. Na passagem do Evangelho, onde Jesus realizou a cura de um enfermo no tanque de Betsaida, os judeus vêm com o seu encontro e dizem que não era lícito realizar suas curas aos sábados. E Jesus nos deixou uma lição que devemos analisar com muito carinho para aplicá-la em nossas vidas. Aí Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí caiu naquele dogma, né? Não é de trabalho, de novo, não é aquele trabalho só físico, né? De carregar caixa, de servir uma empresa, alguma coisa. É o trabalho moral, é o trabalho de você querer ser uma pessoa melhor. Então, não existe um dia que não deve fazer isso, né? Então, Jesus mostrou esse exemplo que as pessoas, né, daquela época lá tinha daquela época e tem até hoje, né, que não pode trabalhar aos sábados. Então, a gente vai se estacionar, né, aos sábados, não vai ter uma evolução no sábado. Vamos deixar de praticar a caridade aos sábados. Tem um dia que não pode. Se alguém vier pedindo ajuda para você, aí você fala hoje não, porque hoje não é o dia de eu ajudar as pessoas, né? Então é isso. É uma crença que ela tem que ser, aos poucos ela vai ser desmoronada e a gente vai perceber que esses dogmas, dias, datas, essa simbologia, elas caem por terra, né? Não faz sentido nenhum. E, e é tudo isso aí da primeira parte da aula, tá, gente?
Alguém quer fazer um comentário sobre essa questão do trabalho, da nossa evolução, dos abusos? Fiquem à vontade. Pode falar, pode falar. Ou se tem alguém aí, será? Aí. O Alex tá aí, tá todo mundo. E aí, eu queria perguntar aí pra vocês. Vocês acham que estão equilibrados aí no trabalho? Tá de mais, tá de menos? Nessa reflexão aí, vocês conseguirem enxergar que as situações em que vocês encontram aí atualmente no trabalho, ela tá excessiva? Você quer puxar um pouco mais para o meio, mais para cima, para baixo? Pode falar, Zanete. Se ligar no microfone. Então, vou dar um depoimento referente ao trabalho, equilíbrio, isso que você estava falando. Há 3 anos atrás eu estava assim, desenfreada, até ter um AVC, né? Não me respeitava, trabalho, 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 e eu percebi que quanto mais você trabalha, realmente você tem um resultado do trabalho, né? Mas também tem outros resultados. E realmente, e referente financeiro, o que eu percebi, Wagner e o pessoalzinho aí, que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem, mais vida você tem, e assim vai virar uma bola de neve, né? Chega uma hora que chega a estafa, né? Você não tem limite. Agora eu tô aprendendo a entender esse limite, que realmente não vale a pena, e tem isso, aquilo que você falou, equilíbrio de trabalho, descanso, de passeio, né? Tem que ter um pouco de tudo. E agora eu tô nessa, assim. Com certeza. A gente não pode ter essa ofegância, né? Essa atropelar as coisas, né? E não é só acelerar, né? A gente tem um momento de desacelerar, tem um momento certo, né? O equilíbrio. E não é saúde física nem mental. Você tá muito nesse extremo radical, né? A gente tem que saber entender o momento que nós estamos e o momento de descanso, o momento de voltar a acelerar. É complicadinho, mas ele existe o equilíbrio. Vamos dizer assim, da forma, né, de nos presentear. É algo muito importante a gente poder nos presentear, né? A gente merece viver um pouco da ociosidade, um pouco da preguiça, um pouco do deitado na cama. A gente merece descansar mentalmente, fazer uma atividade de um hobby, de um gosto pessoal nosso. A gente merece. E a gente merece nos presentear isso, né? Para poder realmente ter uma pausa, né? Senão a vida vai ficar só numa constância de trabalho e ela não vai ter essa pausa. A gente vai, né? Até as próprias reflexões, né? Aqui que a gente está fazendo aqui todas as quintas, é isso. A gente está pausando o nosso trabalho, pausando várias atividades na nossa vida para poder estar aqui refletindo, pensando uma coisa de um ponto de vista diferente, para a gente poder depois daqui, né? Sair melhor, sair com outras visões, outras reflexões e assim a gente progredir. É importante demais a gente ter essas pausas, né? Fala, Poliana. Ó, eu vou abrir meu microfone aqui, mas a minha parceira apagou e ela tá roncando aqui do meu lado. Eu vou diminuir o volume. Que vocês estão falando muito sobre a questão do trabalho produtivo, né? E aí eu só gostaria de pontuar uma reflexão sobre as nossas relações do trabalho doméstico, né, que é um trabalho que não é remunerado, muitas vezes nem é considerado trabalho, né? Então, assim, enquanto mão de obra,
o quanto a nossa sociedade não valoriza e não remunera de maneira adequada o trabalhador doméstico, né? E nas nossas relações familiares, o quanto, né, o retorno para casa de um dia de trabalho, o cansaço de um dia produtivo, o quanto a gente usa isso muitas vezes como forma de invisibilizar as pessoas que realizam o trabalho doméstico da nossa casa, né? O que que eu estou querendo dizer? Quantas vezes a gente divide o trabalho doméstico com a nossa mãe, né, com a nossa esposa, com o nosso esposo, enfim. Porque muitas vezes nessa questão de que eu tô cansado porque eu tô fora de casa, a gente também tá sobrecarregando pessoas que estão lá oferecendo um suporte para ele, para gente poder ter a nossa vida produtiva, criar os nossos filhos, por exemplo. Quem tem filho que deixa o filho com a mãe e o pai, ou que tem aí um companheiro ou companheira que tem uma disponibilidade maior de tempo de levar um filho na escola, de levar numa consulta médica, o quanto a gente está disponível também para dividir essas tarefas, né? Porque tem um trabalho que é chamado carga mental, né? Que é você organizar a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama ali, que você cuida. Isso também é um trabalho que a gente pode pensar. Se a gente está pensando em amor, em caridade, em melhorar as nossas vidas, em evoluir, nada mais justo e bonito do que ter esse gesto de amor pelas pessoas que estão próximas da gente. É isso. Não, perfeito, Poliana. E aí que, que vem aquela ideia, né, dos abusos, né? Da pessoa tá tão mal acostumada, tá tão acomodada e ela vê um trabalho invisível, né? Ele vira um trabalho invisível, porque é tão natural para aquela pessoa ter tudo bonitinho, maravilhoso, que ela não sente esse valor nessa mão de obra, que é como qualquer outro trabalho. Só que as pessoas não, infelizmente, a sociedade também ainda não está pronta para reconhecer e para ainda não, ainda vai, né? Mas por enquanto ela não consegue reconhecer e visualizar esse desgaste que tem esse trabalho doméstico, que ele sempre existe, né? Da natureza do homem, né? O tirar lixo, lavar a louça. Se você viver numa casa sozinho, você vai ver o tanto de lixo que você faz, o tanto de sujeira que você faz, o tanto de coisa que você precisa fazer na sua casa, né? E ali você vai ver realmente, olha o quanto de trabalho que tem, né? O- Quando eu morei lá com meu primo, eu reclamava, né, que ele deixava um monte de louça lá, eu tinha que lavar a louça toda hora, a pia cheia de louça. E aí eu fui morar sozinho, logo na sequência, lá na praia. Aí eu cheguei de casa, eu tinha saído, aí eu cheguei em casa, a pia cheia de louça. Falei, não, cheio de louça nessa pia aqui, que saco. Aí eu parei pra lembrar assim, não, mas é eu que tô morando sozinho aqui. Aí então fui eu que fiz essa sujeira aqui, né? Tá vendo como é que é? Aí a gente vê o que que é que a gente faz, né, de verdade, né? O trabalho que as pessoas têm de cuidar da nossa casa em geral, né? Mas é importante, né, Poliana? Muito obrigado. Aí a segunda parte aqui é a parábola do rico insensato e avarento. O rico insensato. Nada mais é do que aquela pessoa que vive para essa materialidade. Ela não consegue enxergar que existe a parte espiritual, que depois a gente vai para algum lugar quando a gente morrer, né? Não é só daqui, não tem essa ganância, essa corrida do ouro pela vida aqui material. Aí falando do evangelho aqui, um homem possuidor de terras teve grande produção, pensava consigo mesmo o que faria para recolher seus frutos, entendia ser melhor construir celeiros maiores e lá guardar todo o seu produto e todos os seus bens e poderia descansar, comer e beber por muitos anos. Contudo, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
Acho que aí é basicamente o bilionário, né? O Elon Musk aí, que tá falando, né? Pra que o cara tem tantos bilhões? O cara vai chegar a trilhões, né? Pra que o cara tem todo aquele dinheiro? Não tem como um ser humano usar todo aquele dinheiro. É pra ele, pros bisnetos, pra todo mundo. Pros filhos lá e tal. Mas ele não tem necessidade. E aí, como aqui diz, né? Vai que você tem toda esse, qual que é o nome? Celeiro, né? Todo esse celeiro, toda essa riqueza, e aí de repente, hoje à noite você morre. A sua vida é levada. E aí, o que adiantou todo aquele acúmulo? Para que serviu, né? O que você vai levar? Não vai levar nada disso. Vai ficar aí. É perecível. E aí que a gente faz essa pergunta, né? Essa reflexão. O que você fez de bom até hoje na sua vida, né? O que você vai, se você morrer hoje, o que você vai levar lá pro outro lado? O que você vai levar de bom? Não é dinheiro. Dinheiro não serve. Não vai servir carro, não vai servir casa, não vai servir nada. Vai servir você, na sua individualidade. O que você vai levar de bom? O que você construiu? O que você se esforçou? Você ficou mais tempo se esforçando para construir esse celeiro, loucamente aí? Ou você tentou ter aquele trabalho que a gente falou, aquele trabalho moral, aquele trabalho de evolução interna nossa, né? O quanto que você... É a mesma coisa da gente observar há 10 anos atrás. Aí a gente é diferente, eu sou diferente hoje, há 10 anos atrás, mudei muito. Então realmente tive, não, eu sou igual, então, poxa, eu só tive posses materiais. Fiquei tanto tempo, fiquei 10 anos trabalhando loucamente que eu nem parei para pensar se eu sou uma pessoa melhor, se eu ajudei o próximo, se eu fiz alguma coisa. Não, só fiquei trabalhando. Então você não fez nada, né? Você ficou estacionado. Então é nesse sentido que essa palavra traz essa reflexão, né? Dessa pessoa que só se preocupa para encher esse celeiro. De que vale tesouros que a traça e a ferrugem corrói, né? Essa parábola demonstra o quanto o homem contemporâneo está voltado para as riquezas materiais, esquecendo as espirituais. O ter é mais forte que o ser. Essa é uma fala errada, né? É uma fala do que as pessoas levam, né? O, é que nem você pegar lá uma pessoa, né? O que adianta você respeitar uma pessoa? Que coisa é sinal de que você vê valor não vê valor em coisas espirituais, vê valor em coisas materiais. Às vezes você respeita lá um cara muito poderoso, muito bem sucedido, não tem nada para oferecer, ele não é nada, ele só é uma pessoa rica, vamos dizer assim, né? Muito rica, assim. E ele não tem nada para te oferecer, nenhuma conversa, você não consegue conversar com a pessoa 10 minutos. Aí tem uma pessoa que não tem nada financeiramente, super simples, mas ela é uma pessoa iluminada, com um sorriso muito contagiante, que você quer estar por perto dela horas e horas conversando. Ela não tem nada de dinheiro, mas ela é uma pessoa muito especial. Ou seja, né, a parte espiritual do quem é a pessoa é muito mais importante do que ela tem, né? E aí a gente precisa enxergar esses valores de pessoas, não do que ela tem. Não quer dizer que uma pessoa que tem também não possa ser. Eu só estou dizendo que às vezes a sociedade tem uma tendência a querer, né, dar mais valor para aquela pessoa que ela tem, aquele status, não tendo essa avaliação do que ela é, se ela é uma pessoa com caráter, uma pessoa boa, se é uma pessoa. Não, é só o que ela tem. Ela tem e acabou. O restante não importa, né? Infelizmente, tá ainda nessa. Logo mais a gente vai evoluindo e vai melhorar, vai conseguir enxergar essa visão mais do que a pessoa é, do que é o caráter dela, sendo a prioridade das nossas relações. Este rico proprietário de terras esqueceu que o seu verdadeiro tesouro está no coração, retrato da alma. Aquele a quem Deus concedeu os bens materiais tem por obrigação ser útil ao próximo. Se este homem tivesse juntado os tesouros no céu, ou seja, trabalhando em prol dos tesouros da alma, sentimentos e atitudes nobres, ficaria tranquilo no momento que o Senhor chamasse a pátria espiritual, pois teria trabalhado em proveito de si e do próximo. É só você ir no hospital
pessoas lá ali em estado terminal. Às vezes a gente vê pessoas que eram muito poderosas financeiramente, está ali no estado terminal, ali com a doença, vendo que ela vai deixar esse corpo físico, ali ela passando por aquela prova, ela começar a enxergar coisas que ela não enxergava quando ela estava lá surfando a onda, né? Aí ali naquele momento ela começa a ver coisas que ela não via, ela começa a ver esse lado, esses valores espirituais. Então, quando a gente está ali surfando na onda, quando a gente está ali encantado e ludibriado com a materialidade, realmente, infelizmente, a gente esquece dos sentidos mais sensíveis e mais nobres aí para o nosso coração. Então, a gente nunca pode deixar de lado esses valores, que tem que estar sempre na prioridade. Né? E tá bem curto mesmo. Aí a bibliografia para Poliana aí anotar. Enfim, essa parábola foi mais voltada, né, do Evangelho, dessa questão mais desse acúmulo que a gente tem das nossas riquezas, do mau uso, desse desnível, né, de valorização entre material e espiritual, que a gente está muito preocupado com as aparências, com as coisas voltadas à materialidade, e esquecendo, a gente pode retratar isso na própria rede social, né? Aquela artificialidade, aquela ostentação, e sendo que às vezes a pessoa está ali parecendo ser algo, fingindo ser algo, ter um sorriso, mas, né, na realidade, o universo é outro, né? E quantas pessoas não podem influenciar, né? Vamos falar desses influencers que tem milhões de seguidores, a responsabilidade dele influenciar uma vida, as pessoas numa vida que não existe. E aí influencia, vamos pegar na questão dos jovens, né, crianças, adolescentes, que acham que a vida daquela pessoa, né, que tem que ela ganha vários patrocínios, né, que ela vai para Disney, ela vende toda aquela fantasia só para questão de marketing mesmo, né? E aquelas crianças e adolescentes crescem vendo aquilo ali, achando que aquilo ali é o mundo é o mundo ideal, né? Mas não é o mundo real. Aí ela sempre vai ficar. Aí ela influencia as crianças a ficarem frustradas, porque as crianças não. Elas estão na realidade, né? Elas não estão naquela vida, daquela referência, daquele influencer, né? Daquela vida artificial. Nunca ninguém vai chegar àquela vida, porque aquela vida é armada, né? E aí, por que que tem tanta gente aí frustrada com depressão, com vários problemas psicológicos? Porque elas estão achando que elas estão viajando nessas referências artificiais e a realidade, né, a vida real mesmo é outra coisa. Então, eu estou dizendo o seguinte dos próprios influencers, vamos dizer assim, que influencia artificialmente, negativamente a vida de muitas pessoas e, infelizmente, aí é uma coisa que é um problema atual, né, que acontece hoje em dia. A Poliana queria falar alguma coisa aí? Eu errei, desculpa, era um joinha, eu levantei a mão. Não, agora já foi. Você começou a falar, você levantou a mão, agora tem que falar. Ah, eu tenho que falar? Bom, É, então vou falar. É um assunto que eu gosto de falar, Wagner. Isso é, aí é o meu tema de trabalho. então. Bom, é importante a gente pensar mesmo, né? Você falou uma questão importante sobre saúde mental, né? O quanto a gente adoece nos momentos da vida que a gente acha que talvez não tenha atingido os objetivos que nós gostaríamos, principalmente materiais, porque isso tem a ver com a valorização social, com a maneira como as pessoas nos veem. A gente se sente valorizado tantas vezes pela forma como o outro nos vê, né? E a gente esquece de olhar para a gente mesmo, né? De valorizar quem nós somos, as nossas jornadas, as nossas caminhadas. Muitas vezes nós não estamos hoje no lugar onde nós gostaríamos de estar, mas a gente
esquece de olhar a caminhada que a gente fez para chegar até o exato momento, as mudanças, as transformações que nós precisamos viver para chegar onde nós estamos. E isso tudo, valorizar isso é muito maravilhoso para a gente lidar com ansiedade, com depressão, com frustração, né? É olhar com mais generosidade, com a generosidade que nós gostaríamos que as outras pessoas nos vissem, é a generosidade que nós precisamos ter com a gente mesmo, né? Não, com certeza. E um dos assuntos que você tinha falado lá da trabalho doméstico invisível que me fez lembrar daquele filme. Ai, é um filme muito pesado, mas ele é muito. Nossa, ele fala muito bem o que que é isso. Que horas ela volta? É, eu acho que é esse, de uma empregada do Munubi. Isso. Isso, ele é, parece um filme de tortura, né? De tortura social, vamos dizer assim. E muito realista. E um assunto pouco exposto, né? E, e ele ali, ele exemplifica muito bem o que você falou desse trabalho invisível, que coloca as pessoas para se vestirem de cinza, para se realmente ficarem invisíveis, né? Alguém já assistiu esse filme? Qual o nome é? Que horas ela volta? É isso. Poison Night. É com a Regina Casé, né? Poison Night, pode falar. Oi, não, eu só queria dizer que eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Então, como a gente está falando da lei do trabalho, e quem tiver coragem, porque eu falo que é uma tortura, porque ele é muito pesado no sentido de que ele é muito realista, infelizmente. E, e acho que é um bom exercício para a gente falar sobre essa lei do trabalho, que é o que a sociedade vive hoje. Nesse filme retrata muito bem. Vou colocar aqui a capa dele. Ah, legal. Aí. Eu não sei se tem no Netflix, mas é uma boa dica. É uma dona de casa que acaba virando mãe dos filhos dos patrões, né? O filho tem mais respeito pela empregada do que pelos próprios pais, porque os pais estão preocupados com a materialidade, né? E aí o filho tem essa carência de amor e essa carência de carinho. E aí ele encontra isso num- numa mulher que tem um coração muito bom, que é empregada, que é simples e tem valores espirituais e morais muito mais elevados. E aí ele se tem uma afinidade. É quem ele recebe a atenção, né? Então é muito bom para a gente parar para pensar nessa questão do trabalho e do abuso, né? Quando a gente fala de pessoas que, que utilizam esse poder para abusar, né? Colocar a pessoa para dormir no trabalho, não ter uma vida, é uma escravidão assim moderna, né? A gente está falando, né? Que ainda existe até nos dias de hoje. Agora que eu vi, eu já acho que já assisti, sim. Mas hoje em dia não existe ainda, viu? Wagner e Poliana. Sinceramente, eu conheço bastante pessoas que, assim, não seja tantas, né? Mas a pessoa trabalha doente, pessoas não pagam os direitos, né? Tem duas pessoas que eu conheço que não está conseguindo, ficou doente, não consegue, assim, parar de trabalhar porque eles não pagaram os direitos, então não tem direito nenhum a ficar doente. Tem que trabalhar de qualquer jeito, senão não consegue sustentar direito, né? A gente não tem um caso lá do vinho, acho que é da vinícola. Qual é a vinícola lá que pegaram lá?
Aurora, Aurora, no sul. lá no sul, lá. Então, século XXI, 2020 e 2023, foi isso aí. Estava acontecendo ali uma escravidão que nem dos moldes antigos hoje em dia, né? Então, infelizmente, essas coisas ainda acontecem. E o que a gente traz para a gente aí, que a gente pode fazer, né? Que nem a Poliana falou, ter essa generosidade com o nosso próprio trabalho, com as nossas tarefas, com o que nós somos, reconhecimento dos nossos esforços, porque a sociedade nos coloca para ter essa autopunição de sempre querer oferecer mais, ser sempre o melhor, sempre ser o número um, né? Sempre ser o medalha de ouro e coloca essa pressão inexistente, né? Que quem decide isso somos nós mesmos, né? Essa generosidade com nós mesmos. Então, eu fiz o meu melhor, então eu sei que eu fiz o meu melhor. Não é ninguém que vai falar que eu fui bem ou fui mal, né? Eu sei que eu fiz o meu melhor, então isso já é suficiente, né? Essa honestidade com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho. Acho que ela é um pouco deixada de lado, né? Essa cobrança, às vezes, extrema, não é os outros que impõem na gente, não é, a gente tem que ver com o nosso próprio, a nossa própria avaliação interna, né, desse nosso esforço. Mas é isso aí, gente. Se alguém falar mais alguma coisa sobre esse assunto. Aí o Alex, a Ana Paula aí, não falaram nada. Pode falar. Acho que só para complementar, acho que tudo que vocês falaram, né? E até como você disse, Wagner, hoje é muito difícil a gente encontrar o equilíbrio. Que acho que hoje a gente acaba sendo até um pouco da sociedade de exigir tudo um pouco, né? Do trabalho, do estudo, que você tenha uma vida ativa. E eu tenho, acho que a percepção, acho que isso de muitas pessoas também, que o tempo tá cada vez mais rápido. Então você acorda, Antes eu brincava, que antes eu acordava segunda-feira, assim, ai, segunda-feira. Hoje você acorda segunda, você pisca, já é sexta, e você fala, meu Deus, mas o que eu fiz essa semana? É como se o nosso pensamento tivesse tão rápido que às vezes a nossa cabeça acaba perdendo até um pouco do equilíbrio, assim, entre o trabalho, vida pessoal, tudo que você tem que fazer no dia. É a sociedade que nós nascemos, a gente tem que saber lidar dela da forma mais equilibrada possível, né? Exige esse equilíbrio. Quem sabe ali no mundo da regeneração, eu acredito que vai estar tudo um pouquinho melhor, né? Mas por enquanto, e já teve muito pior, né? Que a gente desacelere um pouco a mente, né? E aí, Alex, quer comentar alguma coisa do seu trabalho? Como é que é? Hoje estou cuidando da editora, que tá meio complicado para falar. Mas, assim, só tentando fazer um contraponto aqui sobre a vida do Chico, né? Porque ele acordava trabalhando e ele ia dormir até a hora que ele estava, até a hora de dormir ele estava trabalhando, né? E quando dá para ver, né? Que o Heitor tá me dando trabalho. E o Emanuel, quando chamou ele para o trabalho, ele disse, né? Exatamente isso. Ele só tinha 3 condições, que era trabalho, trabalho e trabalho, né? É a disciplina, né? Que é o trabalho, né? Então, e o trabalho dele não foi para ele ser um bilionário, né? Foi o bilionário espiritual, vamos dizer assim, né? Ali sim Você vê, né? Porque depende muito do trabalho que a gente faz, né? Se a gente tem aquela ânsia de falar o trabalho que eu gosto de fazer, ele acaba não virando, a gente acaba não virando escravo dele, né? É um trabalho que a gente tem o prazer de fazer, né? Então é bem, bem complicado essa relação trabalho, porque, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com coisa pesada porque me tira o foco do trabalho que eu costumo fazer, que é com a cabeça, né? Então, quando eu trabalho com algo que força o corpo, eu descanso a cabeça. Eu gosto de usar dessa forma, sabe? Eu entendo. É que nem a academia, né? O treino. Mais ou menos.
Às vezes a gente, o equilíbrio mental que a gente consegue é fazendo um esforço físico ali muito grande, aí você solta todas aquelas energias ali naquele esforço físico, né? Que é merecido, é importante aí para o nosso equilíbrio, né? Físico-mental. E outra, né? Eu já li em alguns lugares que a gente, por ser espírita assim, a gente tem trabalho dobrado quando a gente volta pro lar, né? Então a gente, quando voltar pro lar, a gente já tem muito trabalho pela frente. Então pensar em passar da vida corpórea para a vida espiritual, a gente só pensa em mais trabalho. É. A gente vê lá até os livros, né, do André Luiz, né? É trabalho dele o tempo todo. Ele tá o tempo todo trabalhando, aprendendo, escrevendo e psicografando esses livros aí pra gente, falando sobre como que funciona lá do plano lá de lá. Então ele tá o tempo todo trabalhando lá no plano espiritual e relatando pra gente. Vê que a vida lá não é esse céu que a gente imaginou, né? Que é uma redinha, sentado na nuvinha lá e de boa. A gente tá o tempo todo, né, trabalhando e evoluindo. Então faz parte. Bem legal, né? Então, gente, acho que é isso aí. Acho que dá para aprofundar muito aí nesse assunto. E, e eu agradecer muito aí a paciência de vocês por estar aqui, até aqui comigo hoje. Não, não é como a professora Carla, né, que tem todo um gabarito, né, para poder falar, toda a propriedade, mas estou aqui trabalhando com boa vontade, que isso é importante para poder a gente trazer esses assuntos aqui, essas reflexões, para a gente poder trabalhar cada vez melhor aí na nossa encarnação e estar sempre melhor, né, gente? E eu queria agradecer a presença de todos. Alguém quer encerrar aí com o nosso Pai Nosso? Fiquem à vontade. Eu vou começar e vou terminar, né? Tá vendo, né? Então tá bom. Então eu vou agradecer aí toda a presença, toda a paciência de todos. Pedir que os nossos mentores espirituais possam iluminar o lar de cada um, possa iluminar nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos familiares, com muita paz e amor no coração de todos eles. Que a nossa casa seja toda irradiada de luz e que ali possa trazer o equilíbrio. Vamos imaginar essa luz passando por todos os cômodos, tocando a todos, nos protegendo de qualquer ataque, de todas as perturbações, de todas as angústias. Que ali se preencha de muito amor, alegria, muita energia, muita disposição, que possamos ter uma noite abençoada para recarregar nossas energias mentais, nossas energias do corpo, nossas energias espirituais. Que tenhamos uma boa semana, um final de semana. Obrigado, Pai, por dar a chance de estarmos aqui refletindo, de ter dado essa oportunidade da palavra. E que amanhã vamos trabalhar, todos nós, com um pensamento diferente desse nosso trabalho, de uma forma natural, uma forma bondosa, amorosa. Obrigado, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Obrigado, gente.